Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é mais uma videoaula do nosso canal e dessa vez nós estaremos falando sobre modelo entidade e relacionamento de banco de dados. O que é o modelo entidade e relacionamento, ou MER, ou ER? É usado na engenharia de software para descrever os objetos, entidades envolvidas em um domínio de negócios com suas características e atributos, como se relacionam entre si. O modelo de entidade e relacionamento ele é utilizado para descrever como que vai ser organizado as tabelas do nosso banco de dados, né? De uma forma bem grotesca e generalizada, essa é a definição de MER. É o primeiro passo para se projetar um banco de dados. Então, antes de criar tabela, antes de descrever como serão os relacionamentos, o projetista de banco ele tem que saber como construir o MER para que o banco de dados que ele for projetar esteja bem estruturado e organizado. Ou seja, é uma ferramenta gráfica para que nós possamos projetar banco de dados. Um exemplo prático de MER é a resolução do exercício que nós vamos estar ensinando aqui no slide 10, tá ok? Então essa é a descrição de um modelo de entidade de relacionamento. Então nós temos a entidade, nós temos os atributos dessa entidade e a cardinalidade entre elas, como elas se relacionam. Então, em uma forma geral, isso é MER, tá ok? Cada entidade do MER, ela representa um objeto ou uma parte envolvida, tá ok? Logo mais adiante, essa entidade ela vai se tornar uma tabela, né? Então, o engenheiro vai projetar o MER, o analista, o programador vai converter isso para script SQL, script de banco de dados, tá ok? Então essa entidade ela pode ser física, ela pode representar de fato um objeto do mundo real, como uma pessoa, um cliente. Ela pode representar uma carteira, um objeto, um telefone. Ela pode descrever algum objeto do mundo real, ou seja, que ocupa um espaço físico no mundo real. Ou ela pode ser uma entidade lógica, que não ocupa espaço físico, mas ela é uma entidade. Por exemplo, venda. Venda, ela não ocupa nenhum espaço físico no mundo real, porém ela representa uma entidade, ela representa algo no mundo real, uma parte. Então, esse é um exemplo de entidade lógica. Cada entidade, ela pode ser descrita como forte, ou seja, essa entidade, ela não depende de nenhuma outra entidade para existir. Por exemplo, uma pessoa, ela pode ser autoexistente. A tabela pessoa, ela pode não depender de outras tabelas para existir. Ou seja, ela é uma tabela forte, ela dá origem a outras tabelas, que é o oposto às entidades fracas. O que são entidades fracas? São entidades que dependem de outras tabelas para poder existir. Talvez de outras tabelas, entidades fracas ou entidades fortes. O exemplo é o contato de uma pessoa. Então, o contato, a pessoa fulana, ela pode ter vários outros contatos. Ela pode ter vários e-mails, ela pode ter vários telefones que são representados em outras tabelas. Então, isso é uma entidade fraca. Também pode ser parte de outra entidade forte. E também nós temos as entidades associativas, que são entidades que servem para relacionar outras entidades. Então, por exemplo, a tabela de vendas, que relaciona o cliente ao produto. A tabela de chamado, que relaciona o cliente à empresa. Enfim, são tabelas que são utilizadas para fazer relacionamentos entre outras tabelas. Ou melhor, entidades. Tá ok? Cada relacionamento, ele precisa de uma cardinalidade. Ou seja, ele tem que ter uma especificação de quantas unidades de uma entidade a outra entidade vai possuir.
Então, nós podemos ter uma entidade com várias unidades de outra entidade, ou uma entidade com uma unidade de outra. E também nós podemos ter várias unidades de uma entidade associadas a várias outras unidades de outra entidade. Nós vamos estar descrevendo isso com um exemplo prático logo mais ao fim dessa explicação. Então, são os tipos de relacionamento. Relacionamento 1 para 1, ou seja, quando uma entidade possui apenas uma unidade de outra, tá ok? Então, por exemplo, o cliente ele pode ter apenas um endereço, e o endereço pode ser de apenas um cliente. Não acontece, mas vamos supor que nós precisamos fazer assim. Relacionamento 1 para 1. Um cliente ele pode fazer várias vendas. E uma venda pode ser apenas de um cliente. Então nós analisamos o primeiro lado e o outro lado, para saber quantas unidades de cada um ele vai ter. Temos também o relacionamento muitos para muitos, ou N para N, onde várias unidades de uma entidade se relacionam com várias outras unidades de outra entidade. Ou seja, é onde entra o uso da tabela associativa, onde cada unidade vai se relacionar dentro de uma tabela com outra unidade. Por exemplo, uma cidade ela possui um bairro de nome X, porém esse bairro X pode existir em outras cidades. Então, uma cidade ela possui vários bairros e esse bairro pode existir em várias outras cidades. Nossas entidades também precisam de atributos, ou seja, campos para descrever o que está acontecendo. Então a gente tem um e-mail, a gente tem o telefone, a gente tem o CPF. A gente pode descrever esses atributos como descritivos, né? São atributos que descrevem o que é essa entidade, como nome, cor, sexo, raça, altura. E também nominativos, que são os atributos que são utilizados para identificar essa entidade, ou seja, que dá unicidade para essa entidade, que é, por exemplo, o CPF. Uma pessoa ela só tem um CPF, só existe um número de CPF para cada entidade. Esse atributo nominativo pode ser, por exemplo, um ID, onde o usuário ele possui o seu único ID no sistema, tá ok? E também pode ser um campo associativo, ou seja, são campos que relacionam duas entidades. Nós vamos estar mostrando com exemplo prático logo mais adiante. Esses atributos eles também podem ser simples, ou seja, um único atributo, o nome, o peso, a altura, ou ele pode ser um atributo multivalorado, que é o exemplo do contato. Uma pessoa ela pode ter vários contatos. Pelas regras de banco de dados, quando existe várias outras unidades de um atributo, esse atributo ele se chama multivalorado, ou seja, eu preciso criar uma tabela para esse atributo. Então uma pessoa, por exemplo, ela pode ter vários contatos. Então a pessoa X pode ter o contato A, o contato B e o contato C. Então vamos botar a mão na massa, teoria bem básica para a gente poder trabalhar. Nós vamos analisar um sistema de modelagem onde uma empresa ela quer registrar os chamados de assistência dos seus clientes. Para registrar um cliente, eu preciso do nome, do telefone e do endereço desse cliente. Esse cliente ele vai receber um número de identificação e ele vai ter os seus documentos, CPF, RG. Cada cliente do sistema ele vai poder registrar vários chamados de assistência técnica. Ou seja, o cliente vai lá, acessa o site, ele vai abrir um chamado de assistência técnica. Então, se ele não estiver registrado, ele já vai se registrar, por exemplo, vai entrar com o usuário dele e ele vai abrir quantos chamados de assistência técnica ele precisar. Ou seja, um cliente abre vários chamados, a entidade cliente abre vários chamados. Para registrar um chamado, eu preciso de atributos, que é o atributo data, que é quando que ele abriu o chamado, a descrição do que está ocorrendo, do problema, e tipo de ocorrência, né, para qual setor pode ser descrito, e
a urgência desse chamado, nível, né, se é baixo, alto, urgente, crítico. Analisando esse cenário aqui, a primeira coisa que a gente tem que saber é quem são as entidades. Bom, quem está registrando o chamado é um cliente. Se ele está pedindo o nome e o telefone desse cliente, então eu já tenho uma tabela e tenho os atributos dessa tabela. Então eu tenho a entidade cliente, e para a entidade cliente eu tenho alguns atributos, que é o atributo nome, o atributo telefone, o atributo endereço, número de identificação, que eu chamo de ID. Documentos nós não vamos colocar aqui nesse exemplo. Cada cliente, ou seja, tabela cliente, pode registrar vários outros chamados. Ou seja, eu estou tendo uma cardinalidade. O cliente registra vários chamados. Então, eu já descobri outra tabela aqui, a tabela chamado. Eu vou colocar de outra cor para identificação. Então, eu tenho a tabela chamados e eu tenho os atributos da tabela chamado, que é a data, descrição, tipo e urgência, que eu vou chamar de nível, tá ok? Então eu já identifiquei uma entidade, ou seja, uma representação, um objeto, e identifiquei os campos desse objeto. Logo em seguida, eu identifiquei uma cardinalidade, um relacionamento entre esses objetos. Então eu consegui identificar um outro objeto, uma outra entidade que existe no meu banco de dados, que eu chamo de chamados, e também os atributos desse chamado. Bom, nós vamos utilizar uma ferramenta gráfica, prática, para poder estar ensinando essa aula, chamada BR Modelo. O BR Modelo é um software gratuito para modelagem de dados, bem simples, bem fácil de usar, que você pode baixar aqui nesse site. Tá ok? Depois de baixado e instalado, nós vamos abrir aqui o BR Modelo e nós vamos construir a nossa modelagem. Ainda que não seja você não seja um engenheiro de software, você não seja um analista, um projetista, é importante você ter em mente o funcionamento da modelagem de dados, porque normalmente o analista ele vai te entregar um modelo de dados para você implementar. Então é importante saber modelar banco de dados. Mesmo que não seja você o projetista, mas você vai implementar, você precisa saber como funciona. O BR Modelo ele já abre por padrão no modo entidade e relacionamento, e nós vamos começar criando as nossas entidades. Então a primeira entidade que eu descobri foi o cliente. Então eu vou pegar aqui uma entidade, eu vou clicar aqui, eu vou chamar essa entidade de cliente, tá bom? E vou colocar aqui os atributos do meu cliente. Então, quando eu tenho um atributo em negrito, ou seja, um identificador em negrito, esse atributo representa um campo nominativo, ou seja, uma chave. Algo que identifica essa entidade como única. Então eu vou vir aqui, vou clicar aqui em atributo e vou clicar sobre a minha entidade. Ele vai colocar o campo aqui. Eu vou chamar esse campo de ID. O outro campo para cliente é nome. Então eu vou clicar aqui. Ele vai colocar o atributo aqui. Eu vou colocar o nome desse atributo. Nome. Telefone.
e o endereço. Ok? Próxima entidade que eu vou criar vai ser a entidade chamado. Vou colocar ela aqui. Vou chamar de chamado. E vou colocar aqui os atributos do chamado. Vou colocar um campo ID aqui apenas para descrever o chamado, né? ID. Data. Tá, ok? Banco de dados não permite espaço em branco, então eu posso utilizar o underline ou sublinha, né? Data ocorrência ou data chamado. Descrição. Tipo chamado. Ocorrência, nível, né? Que é o pode ser alto, baixo. Tá bom. O cliente, ele pode fazer vários chamados. Então, eu vou criar uma cardinalidade aqui, eu vou criar um relacionamento. Para isso, eu vou utilizar esse símbolo aqui. Esse símbolo, ele representa o relacionamento entre duas tabelas, ou seja, ele precisa de um verbo de ação. Então, o cliente, ele abre chamados. Então, ele vai abrir chamado. Eu não coloco o verbo em si, eu coloco o verbo conjugado. Então, o cliente abre chamado. A entidade no MER começa com letra maiúscula no singular. Tá ok? Letra maiúscula no singular. E a relação, ela precisa de um verbo que une esses dois, minúsculo, conjugado. Então, agora nós vamos relacionar essas duas entidades aqui. Então, eu vou escolher aqui um relacionamento multivalorado. Tá ok? Ligar objetos. Eu vou relacionar essas duas tabelas. Por padrão, o Asta já coloca essa especificação aqui. O que isso significa? De 0 a muitos clientes podem abrir 0 a muitos chamados. Como um cliente pode abrir apenas muitos chamados ou nenhum, então eu vou unificar isso daqui. Ou seja, um único cliente, tá bom? De 1 até 1 cliente pode abrir de 0 a muitos chamados. Então eu posso ter um cliente que não abriu nenhum chamado. Se eu quisesse que o cliente obrigatoriamente abrisse um chamado, então eu colocaria de 1 até muitos clientes que abrissem um chamado. Tá ok? Então, esse é o primeiro exemplo prático da nossa primeira aula. E nós vamos estar na próxima aula descrevendo como fazer esse campo ser um campo multivalorado. Nós vamos estar pegando esse mesmo exemplo do sistema de chamado e tá aplicando as regras de MER nesse exemplo aqui. Então, eu espero ter ajudado. Até a próxima vídeo.